Imagine uma noite em que o mundo parece conspirar para criar a ilusão perfeita. No coração de um dos bairros mais sofisticados de São Paulo, as luzes brilhavam como estrelas caídas, enquanto o tilintar de taças, brindando, mascarava verdades sombrias que ninguém ousava mencionar. É aqui que nossa história começa. Hélio, um empresário famoso por sua lábia e talento para fechar negócios, decidiu dar uma festa inesquecível para comemorar mais uma conquista, mas para ele, a celebração não era apenas sobre trabalho, era sobre alimentar algo muito maior, seu ego. Você não vai acreditar no que Júlia tem para revelar na festa que deixou Hélio em total surpresa. Fique comigo e descubra essa reviravolta emocionante. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. A mansão de Hélio era uma obra de arte. Lustres de cristal deslumbrantes pendiam como joias no teto, refletindo a luz em dezenas de prismas coloridos. Tapetes persas cobriam os pisos de mármore, e cada canto parecia cuidadosamente planejado para impressionar. Tudo deve estar impecável, ele havia dito a Cláudia, a organizadora da festa, dias antes. Quero que as pessoas saiam daqui falando de mim. Os convidados não paravam de chegar. Havia políticos, empresários renomados, modelos e até um ator famoso que Hélio fez questão de convidar apenas para reforçar seu status. O ambiente exalava sofisticação. Entre eles estava Jéssica, a amante de Hélio. Jovem, bonita e confiante, ela vestia um longo vermelho que parecia ter sido desenhado para fazer todas as cabeças virarem na sua direção. Você tem certeza disso, Hélio? Perguntou Jéssica, segurando o braço dele enquanto passavam pela entrada principal. Relaxa, querida, respondeu ele com um sorriso frio. Eu controlo tudo aqui. Júlia não vai perceber nada. Confie em mim. Júlia, a esposa de Hélio, estava no salão. Sentada estrategicamente perto da mesa de bebidas, ela parecia distante, mas seus olhos seguiam cada movimento do marido. Vestida com um vestido azul marinho discreto, mas elegante, Júlia exalava uma tranquilidade que mascarava um turbilhão de emoções. Desde o início do casamento, Júlia sabia que Hélio tinha o dom de manipular as pessoas, mas nunca imaginou que ele ousaria trazer a amante para dentro de sua própria casa, em uma noite tão cheia de testemunhas. Enquanto Júlia bebia um gole de vinho, Cláudia aproximou-se. Você está bem, Júlia? Quer que eu pegue algo para você? Júlia sorriu. Estou bem, Cláudia. Apenas observando e aprendendo. O tom tranquilo de Júlia não convenceu Cláudia, que olhou preocupada para o outro lado do salão, onde Hélio ria alto enquanto conversava com um grupo de homens de negócios. Ao lado dele, Jéssica sorria como se fosse a dona do lugar. Você não vai fazer nada? Perguntou Cláudia em um sussurro. Júlia olhou para a amiga e respondeu. Ainda não. Enquanto isso, Hélio aproveitava a atenção. Jéssica, venha cá, quero apresentá-la ao ministro Andrade. Jéssica o seguiu, radiante. Ela adorava esses momentos. Estar ao lado de Hélio fazia com que se sentisse poderosa. Júlia, no entanto, permaneceu onde estava, calculando cada movimento. Ela já havia aprendido que a paciência é uma virtude subestimada. Deixe-o pensar que está no controle, murmurou para si mesma. E você, o que faria no lugar de Júlia? Como lidaria com uma traição tão evidente? Contar até 10 seria suficiente para manter a calma, ou você confrontaria tudo ali? Na frente de todos, Júlia não era o tipo de mulher que tomava decisões precipitadas. Desde que começou a perceber as mudanças no comportamento de Hélio, ela traçou um plano meticuloso. Durante meses, ela recolheu evidências, mensagens no celular, registros de encontros suspeitos e até recibos de hotéis. Para confirmar suas suspeitas, contratou um detetive particular que trouxe provas irrefutáveis da infidelidade de Hélio. Mas para Júlia, não bastava saber a verdade. Ela queria expor o marido de uma forma que ele nunca esquecesse. Naquela noite, Júlia colocou seu plano em prática. Antes da festa,
Ela fez questão de convidar pessoas estratégicas, amigos próximos, sócios de Hélio e até jornalistas conhecidos pela sede de escândalos. Ela sabia que a presença dessas pessoas tornaria impossível para Hélio negar os fatos quando chegasse o momento. Júlia não estava apenas lidando com uma traição pessoal. Ela estava planejando destruir a fachada de perfeição que Hélio exibia ao mundo. Enquanto isso, Hélio continuava completamente alheio ao que estava por vir. Ele estava ocupado demais impressionando os convidados e exibindo Jéssica como se fosse um troféu. Vestida em um vestido vermelho marcante, Jéssica caminhava ao lado de Hélio, rindo de suas piadas e participando das conversas como se fosse a dona da casa. "Minha esposa é tão discreta", comentou Hélio em um tom casual, fingindo que tudo estava normal. Júlia ouviu o comentário, mas apenas sorriu. À medida que a noite avançava, Júlia percebeu que era hora de agir. Ela caminhou até o centro do salão e subiu ao pequeno palco montado para os discursos. A música foi interrompida e todos os olhares se voltaram para ela. "Boa noite, queridos amigos", começou Júlia com uma voz calma e confiante. "Gostaria de aproveitar esta noite tão especial para compartilhar algo importante. Algo que acredito será interessante para todos aqui presentes." Meilio, que estava conversando com um grupo próximo ao palco, parou imediatamente. Ele não esperava que Júlia tomasse a palavra, muito menos com aquele tom seguro. Jéssica, que estava ao seu lado, parecia desconfortável. Júlia continuou. "Nos últimos meses, aprendi uma lição valiosa sobre confiança e sobre como nem tudo é o que parece. Essa festa, por exemplo, é um reflexo perfeito disso. Ela foi organizada para celebrar um sucesso, mas também carrega outra verdade que precisa ser compartilhada." O silêncio no salão era quase palpável. Hélio tentou interromper, caminhando na direção de Júlia, mas ela ergueu a mão, sinalizando para que ele parasse. "Por favor, Hélio, este é o meu momento. Você teve o seu tempo de brilhar. Agora é minha vez. E agora? O que você faria no lugar de Júlia? Esperaria o momento certo ou já teria confrontado Hélio antes? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários." Capítulo 3. O segredo revelado. O ambiente estava pesado com o silêncio que se seguiu às palavras de Júlia. Os convidados, que até então estavam mergulhados em conversas e risos, agora estavam fixados nela, sem saber o que esperar. Hélio, visivelmente irritado, parou no meio do salão. Seu sorriso forçado começava a desaparecer, e uma onda de nervosismo tomou conta dele. Jéssica, que até aquele momento estava exalando confiança, agora parecia desconfortável. Ela olhava para Hélio, esperando que ele tomasse o controle da situação. Mas algo no olhar dele dizia que ele não sabia como reagir. Júlia não estava apenas desafiando seu ego. Ela estava preparando o palco para algo muito mais profundo. Vocês sabem, todos vocês, que a confiança é a base de qualquer relacionamento, certo? Júlia continuou, sua voz calma, mas cortante. Mas o que acontece quando essa confiança é traída de maneira tão aberta, sem vergonha? Ela fez uma pausa, como se estivesse saboreando cada palavra. Hélio, meu querido marido, você não sabia, mas hoje seria o dia em que todos iriam finalmente saber o que você tem feito por trás das portas fechadas. O silêncio se tornou ensurdecedor. Os olhos de todos estavam fixos em Hélio, mas ele não podia negar que a tensão estava tomando conta de sua expressão. Ele engoliu em seco, tentando manter a compostura. Júlia deu um passo à frente e, com uma voz ainda mais firme, ela anunciou: "Há semanas, talvez meses, eu sei o que você anda fazendo. Os jantares, os encontros secretos, as mensagens que você pensou que eu não encontraria. E hoje, Hélio, é o dia em que você pagará por tudo isso." Hélio estava começando a se desesperar. Jéssica o observava, atônita. Não sabia o que estava acontecendo ou como reagir. Ele tentou falar, mas Júlia não o deixou. "Ah, você vai dizer que é mentira, que é tudo invenção, não é? Pois bem, Hélio, eu não sou a mulher fraca e submissa que você pensou que eu fosse." Ela fez uma pausa,
olhando ao redor da sala, sentindo o impacto de suas palavras. Mas antes que você comece a defender suas mentiras, deixe-me apresentar algo que ninguém espera ver. Com um gesto calmo, Júlia pegou uma pasta debaixo do palco e a abriu diante de todos. Os olhos dos convidados estavam agora tão fixos nela quanto os de Hélio, e o suspense era palpável. De dentro da pasta, ela retirou uma foto. Era uma foto de Hélio e Jéssica, tirada em um hotel, visivelmente íntimos, em um momento de flagrante traição. A imagem estava nítida, clara, e os detalhes não deixavam dúvidas. Agora, Hélio, continuou Júlia, com uma calma assustadora. Não sou apenas eu quem sabe da sua traição. Todos aqui sabem. E mais importante, seu segredo está exposto. Os convidados começaram a sussurrar. Hélio olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, mas as palavras de Júlia haviam se fixado em cada um deles. Ele se sentia vulnerável pela primeira vez em muitos anos. Mas não acaba aqui, Hélio, Júlia disse com um sorriso sutil nos lábios. Eu quero que você entenda que nada do que você fez ficará impune. A verdade sempre vem à tona, e hoje é o seu dia de pagar. O olhar de Jéssica, que antes estava cheio de confiança, agora era de pânico. Ela se sentia exposta, vulnerável e sem saber o que fazer. O que havia começado como uma noite para celebrar o ego de Hélio estava se tornando um espetáculo de humilhação. Hélio tentou interromper, caminhando na direção de Júlia, mas ela ergueu a mão, sinalizando para que ele parasse. Por favor, Hélio, este é o meu momento. Você teve o seu tempo de brilhar. Agora é minha vez. E agora? O que você faria no lugar de Júlia? Esperaria o momento certo ou já teria confrontado Hélio antes? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. Capítulo 3. O segredo revelado. O ambiente estava pesado com o silêncio que se seguiu às palavras de Júlia. Os convidados, que até então estavam mergulhados em conversas e risos, agora estavam fixados nela, sem saber o que esperar. Hélio, visivelmente irritado, parou no meio do salão, seu sorriso forçado começava a desaparecer, e uma onda de nervosismo tomou conta dele. Jéssica, que até aquele momento estava exalando confiança, agora parecia desconfortável. Ela olhava para Hélio, esperando que ele tomasse o controle da situação. Mas algo no olhar dele dizia que ele não sabia como reagir. Júlia não estava apenas desafiando seu ego. Ela estava preparando o palco para algo muito mais profundo. Vocês sabem, todos vocês, que a confiança é a base de qualquer relacionamento, certo? Júlia continuou, sua voz calma, mas cortante. Mas o que acontece quando essa confiança é traída de maneira tão aberta, sem vergonha? Ela fez uma pausa, como se estivesse saboreando cada palavra. Hélio, meu querido marido, você não sabia, mas hoje seria o dia em que todos iriam finalmente saber o que você tem feito por trás das portas fechadas. O silêncio se tornou ensurdecedor. Os olhos de todos estavam fixos em Hélio, mas ele não podia negar que a tensão estava tomando conta de sua expressão. Ele engoliu em seco, tentando manter a compostura. Júlia deu um passo à frente e, com uma voz ainda mais firme, ela anunciou: há semanas, talvez meses, eu sei o que você anda fazendo. Os jantares, os encontros secretos, as mensagens que você pensou que eu não encontraria. E hoje, Hélio, é o dia em que você pagará por tudo isso. Hélio estava começando a se desesperar. Jéssica o observava, atônita. Não sabia o que estava acontecendo ou como reagir. Ele tentou falar, mas Júlia não o deixou. Ah, você vai dizer que é mentira, que é tudo invenção, não é? Pois bem, Hélio, eu não sou a mulher fraca e submissa que você pensou que eu fosse. Ela fez uma pausa, olhando ao redor da sala, sentindo o impacto de suas palavras. Mas antes que você comece a defender suas mentiras, deixe-me apresentar algo que ninguém espera ver. Com um gesto calmo, Júlia pegou uma pasta debaixo do palco e a abriu diante de todos. Os olhos dos convidados estavam agora tão fixos nela quanto os de Hélio, e o suspense era palpável. De dentro da pasta, ela retirou uma foto.
Era uma foto de Hélio e Jéssica, tirada em um hotel, visivelmente íntimos, em um momento de flagrante traição. A imagem estava nítida, clara, e os detalhes não deixavam dúvidas. Agora, Hélio, continuou Júlia, com uma calma assustadora. Não sou apenas eu quem sabe da sua traição. Todos aqui sabem. E mais importante, seu segredo está exposto. Os convidados começaram a sussurrar. Hélio olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, mas as palavras de Júlia haviam se fixado em cada um deles. Ele se sentia vulnerável pela primeira vez em muitos anos. Mas não acaba aqui, Hélio, Júlia disse com um sorriso sutil nos lábios. Eu quero que você entenda que nada do que você fez ficará impune. A verdade sempre vem à tona, e hoje é o seu dia de pagar. O olhar de Jéssica, que antes estava cheio de confiança, agora era de pânico. Ela se sentia exposta, vulnerável e sem saber o que fazer. O que havia começado como uma noite para celebrar o ego de Hélio estava se tornando um espetáculo de humilhação. Ele sabia que não poderia mais manipular lá, como fizera com tantas outras pessoas. Júlia deu as costas a ele. Agora, tudo o que você tem é a vergonha que carregará para sempre. E nada mais. Eu vou seguir em frente, Hélio. E você? Você vai ter que lidar com as consequências. Enquanto Júlia caminhava em direção à saída, os olhares dos convidados continuavam a seguir seus passos. Alguns aplaudiram baixinho, outros estavam em choque, mas todos sabiam que naquela noite uma mulher corajosa havia feito o que ninguém mais teria coragem de fazer. Hélio ficou ali sozinho, perdido em seus próprios erros, enquanto a festa, que deveria ser a celebração de sua vida, se transformava no seu fim. A noite havia terminado, mas o eco do que aconteceu ainda pairava no ar, como uma nuvem densa que não queria se dissipar. Júlia já estava em casa, sozinha, refletindo sobre o que havia acontecido. O silêncio de sua casa parecia mais pesado do que nunca, como se as paredes testemunhassem a dor que ela carregava desde aquele momento fatídico. Ela não sentia alívio, nem alegria por ter exposto Hélio. Tudo o que ela sentia era uma mistura amarga de impotência e gratidão por finalmente ser livre. Livre das mentiras, da humilhação e da falsa imagem que ela mesma havia criado por tanto tempo. De repente, o som do telefone interrompeu seus pensamentos. Ela olhou para o visor. Hélio. O número dele piscava na tela, mas ela hesitou. Não tinha mais forças para ouvir suas desculpas, seus jogos. Ela sabia exatamente o que ele diria. Sempre o mesmo. Sempre a tentativa de manipulação, de convencer de que tudo era culpa dela. Mas ela não estava mais disposta a cair nessa armadilha. Ela atendeu mesmo assim. Júlia, mesmo a voz dele soou rouca e cansada. Eu sei que você está em choque, mas precisamos conversar. O que você fez foi um erro e eu estou perdido sem você. Eu não sou nada sem você. Júlia sentiu um frio na espinha, mas não se deixou abalar. Você não é nada, Hélio. Não sem a sua mentira, sua manipulação. Você nunca me viu como igual. Sempre foi uma questão de controle para você. Ele suspirou, claramente frustrado. Você não entende. Tudo o que fiz foi por nós, por nossa família. Eu nunca quis que você sofresse. Eu não sei como fiz isso. Eu estava perdido. Você nunca pensou em mim, Hélio. Nunca. Se tivesse pensado, jamais faria o que fez. Ela sentiu um nó na garganta, mas a voz se manteve firme. Agora é tarde demais. Não há volta. Ele tentou insistir, sua voz mais baixa, quase implorando. Eu posso mudar, Júlia. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa para ter você de volta. Por favor, não me abandone. Não como todos os outros. Eu não sou todos os outros, Júlia respondeu, o tom de sua voz mais suave, mas não menos determinado. Você me perdeu, Hélio, e é a sua escolha. Não sou eu quem estou destruindo tudo. Você fez isso com as suas mãos. Hélio permaneceu em silêncio por alguns segundos, e Júlia podia ouvir a respiração dele, pesada, como se cada palavra fosse um esforço. E Jéssica? O que você vai fazer com ela? Júlia se afastou da mesa, dando alguns passos pela sala vazia. O que você fizer com ela não é mais meu problema. Agora você é responsável por tudo, Hélio.
E talvez seja essa a lição que você precisava aprender. A voz dele se tornou mais desesperada. Não, não, eu não posso perder você, Júlia. Eu não posso. Você não entende o quanto você é importante para mim. Tudo o que fiz, fiz por quê? Eu não sabia como lidar com isso. Talvez você devesse ter aprendido a lidar com isso antes, Hélio. Talvez você devesse ter me dado a chance de ser uma pessoa antes de ser a esposa de um homem que vive para si mesmo. Ele estava em choque, sem palavras. Júlia sentiu que ele já não tinha mais força para argumentar. Ele sabia que havia perdido, e ela sabia que não havia mais nada a ser dito. A ligação terminou. Júlia ficou em silêncio por um momento, olhando para o telefone que agora repousava na sua mesa. Era uma sensação estranha, quase vazia. Não havia mais raiva. Não havia mais desejo de vingança. Havia apenas uma tristeza profunda, não por ele, mas por tudo o que ela havia permitido acontecer. O telefone tocou novamente, mas dessa vez era Cláudia. Oi, amiga. Como você está? Júlia se recostou na cadeira, fechando os olhos. Estou bem, Cláudia. Acho que finalmente estou bem. Talvez seja a hora de olhar para o que vem a seguir. Cláudia respirou aliviada. Eu sabia que você era mais forte do que ele pensava. Você fez a coisa certa. Eu sei, Júlia respondeu, a voz agora mais tranquila, mas com um toque de melancolia. Mas o preço foi alto demais, Cláudia. Eu pensei que poderia viver essa mentira para sempre. Agora tudo que me resta é tentar reconstruir a minha vida. E eu vou reconstruir, mesmo que demore. Cláudia ficou em silêncio por alguns segundos. Você vai encontrar a felicidade, amiga. Eu acredito nisso. Júlia olhou pela janela, vendo a cidade iluminada à distância. Eu vou. Mas vai ser diferente agora. Não vou mais depender de ninguém para ser feliz. O telefone voltou a silenciar. Havia algo de poderoso nas palavras de Júlia. Algo de libertador. Ela estava deixando para trás o homem que a enganou. Mas, mais importante, estava se encontrando. E pela primeira vez, sem a sombra de Hélio sobre ela, Júlia sabia quem ela realmente era. O silêncio na casa de Júlia parecia ensurdecedor. Ela havia apagado as luzes da sala e se afastado da janela. Sentada em sua poltrona favorita, ela refletia sobre tudo o que havia acontecido. A farsa que foi o seu casamento, a traição de Hélio, e o peso da verdade que finalmente fora revelado. Mas havia algo mais, algo que ela não podia ignorar. A sensação de perda ainda estava presente. Não era só a perda do marido, era a perda de si mesma, de quem ela era antes de tudo isso começar. A mulher que, por tanto tempo, acreditou nas mentiras de Hélio, a mulher que sacrificou suas próprias vontades para se encaixar no papel que ele queria que ela tivesse. Agora, sozinha, Júlia sentia um medo novo, o medo do que viria depois. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sentia que estava na hora de começar a buscar suas próprias respostas. De repente, uma lembrança invadiu sua mente. Um dia muito distante, um momento que parecia pertencer a outra vida, mas que ainda estava fresco em sua memória, como se tivesse acontecido ontem. Júlia fechou os olhos, revivendo aquele primeiro encontro com Hélio. Era uma tarde ensolarada de primavera, e ela estava em uma festa de amigos em comum. O ambiente estava cheio de risos e conversas animadas, mas nada parecia realmente importar até que seus olhos se encontraram. Ele estava em uma mesa com outros homens, e quando Júlia entrou, Hélio a olhou de longe. O sorriso que ele deu, misterioso e cativante, foi o primeiro sinal de que algo em sua vida estava prestes a mudar. Ele se levantou e caminhou até ela, com um charme que parecia natural. Oi, Júlia, não há viantes por aqui. Posso te oferecer uma bebida? Ele perguntou com aquele sorriso de quem sabia que estava encantando. Ela, hesitante no começo, aceitou. Hélio tinha algo de fascinante, algo de diferente. A conversa fluiu facilmente. Ele falava com confiança, mas não de forma arrogante. Júlia se sentia atraída por sua presença, por sua capacidade de fazer com que qualquer pessoa se sentisse importante. Ele tinha uma maneira de olhar nos olhos das pessoas, como se soubesse seus segredos mais profundos.
Aquela tarde foi o início de um sonho que naquela época parecia impossível de ser interrompido. Nos meses que se seguiram, Hélio foi ganhando seu coração. Ele era atencioso, sempre se lembrando de detalhes pequenos, mas significativos. "Júlia, você gosta de flores, não é?" Ele perguntou uma vez, sabendo do seu gosto por lírios. "Eu trouxe esses para você." E ela sorriu, tocada pelo gesto. O relacionamento floresceu rapidamente, e logo eles estavam falando sobre um futuro juntos. Casamento, filhos, uma vida perfeita. Hélio era aquele homem com quem Júlia sempre sonhou. Ele fazia promessas de amor eterno, de cumplicidade, de um lar cheio de risos e felicidade. Era tudo tão bonito, tão idealizado, que ela não podia imaginar que um dia aquilo tudo desmoronaria. Ela se lembrava das reuniões familiares, as apresentações formais, os jantares com os pais dele, as visitas à casa de sua família. Hélio fazia questão de dar a impressão de que eles eram o casal perfeito. Júlia se sentia segura, amada, como se finalmente tivesse encontrado o seu lugar no mundo. Ela se imaginava ao lado dele por toda a vida. Sonhava com os filhos, com os dias tranquilos e as noites aconchegantes. O dia do casamento, então, foi como um conto de fadas. Júlia estava radiante, com um vestido branco que fazia com que ela se sentisse como uma princesa. Seus pais estavam emocionados, e o sorriso de Hélio era genuíno, ou ao menos parecia ser. Ele a olhou com tanto amor, tanta promessa, que naquele momento, Júlia sentiu que nada poderia destruir o que eles tinham construído. Ela estava prestes a começar uma nova vida ao lado do homem que amava. Mas o que ela não sabia era que, no fundo, Hélio já estava começando a se perder. Ele já tinha começado a agir de forma diferente, mas Júlia não queria enxergar. A ideia de que tudo estava perfeito a cegava. O que Hélio desejava não era exatamente o mesmo que ela. E o tempo, como sempre, mostrou o que estava escondido por trás das promessas. Agora, olhando para tudo o que passou, Júlia sentia que aquela imagem de perfeição havia se desintegrado. O homem que ela amou, com quem sonhou uma vida inteira, agora era apenas uma sombra do que ela imaginava. A traição, a humilhação, tudo parecia tão distante da imagem daquele Hélio encantador que ela conhecera. Ela suspirou profundamente e suas mãos tremeram ao pensar em tudo o que havia acontecido. O casamento, a vida juntos, os sonhos, tudo foi corroído por mentiras e falsas promessas. Ela se levantou da poltrona e caminhou até a janela, olhando para a cidade que parecia tão distante, mas que também a envolvia de forma tão familiar. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Júlia hesitou por um momento. Quem poderia ser? A única pessoa que normalmente visitava a casa era Cláudia, mas Cláudia sempre ligava antes. Ela se levantou lentamente e caminhou até a porta. Quando abriu, viu alguém inesperado. Hélio estava ali, de terno, mas com os ombros caídos, o rosto pálido. Ele estava sem seus habituais sorrisos, sem a confiança que normalmente o acompanhava. Ele parecia pequeno. "Júlia." A voz dele tremia. "Por favor, me deixe explicar. Eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas, por favor, me ouça." Ela não sabia se sentia raiva, pena ou algo mais. Ela o observou por um longo tempo, sem dizer uma palavra. A imagem de Hélio na porta era tão distante da pessoa que ele costumava ser aos seus olhos. Ele estava ali, completamente vulnerável, mas ainda não parecia ser capaz de se desfazer do orgulho que sempre o dominara. "Você veio até aqui para o quê, Hélio? Para me pedir desculpas de novo? Ou para tentar me convencer a voltar atrás?" Júlia não conseguiu esconder o tom cortante em sua voz. Hélio engoliu em seco. Eu não sei o que aconteceu comigo, Júlia. Quando você foi embora, tudo ficou vazio. Eu não sabia como lidar com isso. Perdi tudo o que construímos. E você?" Júlia cruzou os braços, sentindo uma dor no peito, uma dor que ela não sabia mais como controlar. "Eu também perdi, Hélio. Perdi a minha confiança em você. Perdi a minha paz, perdi a minha dignidade. Você nunca percebeu o quanto me machucou. Nunca.
Hélio se aproximou um pouco mais, ainda com os olhos suplicantes. Eu sei que errei. Eu sei que falhei. Eu queria poder voltar atrás, fazer tudo diferente, mas não posso. Só sei que preciso de você. Júlia, me dá uma chance de corrigir o que fiz. Eu sou um homem diferente agora. Você não pode mudar o que fez, Hélio. E você não pode mudar o que eu senti por você. A voz de Júlia estava mais calma, mas cada palavra parecia pesar mais. Eu não posso mais viver na sombra do que você fez. Eu não vou mais ser o seu segundo plano. Ele respirou fundo, e a expressão em seu rosto parecia ceder, como se ele estivesse começando a entender que não poderia mais manipular a situação. Ele olhou para ela com tristeza, e pela primeira vez, Júlia viu um homem verdadeiramente arrependido, não pela perda do casamento, mas pelo que ele havia se tornado. Então você vai embora, Júlia. Vai embora e não vai me dar uma chance? Júlia olhou para ele, sem conseguir disfarçar a dor que ainda sentia. Eu já fui embora, Hélio, faz tempo. Só que agora eu estou indo para mim mesma, e eu não posso mais olhar para trás. Hélio ficou ali por alguns segundos, sem saber o que fazer. Ele sabia que ela estava certa. Não havia mais como continuar com as mentiras, com o egoísmo. Júlia havia finalmente encontrado sua força, e ela estava decidida a não deixar que nada a impedisse de seguir em frente. Eu espero que algum dia você consiga se perdoar, Hélio. Eu espero que algum dia você entenda que o que você fez não foi só contra mim, mas contra você mesmo. E é isso que eu estou deixando para trás. Não você, mas a ideia de quem eu achava que você era. Ele abaixou a cabeça, compreendendo finalmente que era tarde demais. Júlia virou-se, mas antes de entrar em casa, olhou para ele uma última vez. Boa sorte, Hélio. E, sem mais palavras, fechou a porta. A noite caía sobre a cidade de São Paulo, e a mansão de Hélio, que outrora fora o centro de uma vida de luxo e festas, agora parecia um enorme vazio, refletindo o mesmo abismo que tomava conta da alma de seu dono. As paredes adornadas com pinturas caras e os móveis de design exclusivo agora estavam empoeirados, como se a própria casa tivesse se cansado da farsa que ali acontecera por tanto tempo. Mas Hélio não se importava com a mansão. Não mais. Depois da crise financeira que quase destruiu sua carreira e dos negócios que foram para o fundo do poço, o empresário se viu forçado a sair. A verdade cruel é que ele não tinha mais nada. Não tinha os contratos milionários, não tinha os amigos poderosos e, principalmente, não tinha mais Jéssica. A amante que ele tanto desejava ao seu lado agora era uma memória distante, como o brilho efêmero de uma estrela cadente. Quando ele a procurou, ainda com a esperança de que pudesse remendar o que se quebrara, ela foi fria e distante, confirmando o que ele temia. Ela estava com outro homem, e a vida de Hélio virou um pesadelo que ele não conseguia acordar. Agora, sozinho, ele estava sentado em um banco velho de um pequeno apartamento que alugara em um bairro simples. O apartamento não tinha o brilho das mansões luxuosas que ele costumava frequentar. As paredes eram de um branco simples, quase sem vida, e o som de carros passando pela rua era o único companheiro que ele tinha. Não havia tapetes persas ou lustres de cristal. O único luxo agora era o silêncio, que pesava mais do que qualquer riqueza. Hélio olhou para o telefone celular, o único objeto que ainda possuía de valor, e com os dedos trêmulos, discou o número de sua ex-esposa, Júlia. A tela brilhou em sua frente, e ele hesitou antes de apertar o botão para ligar. Quando finalmente atendeu, a voz dela não tinha o tom doce que ele conhecia. Era fria e impessoal. Você ligou, Hélio, disse Júlia, com uma calma que ele não entendia. O que quer? Hélio engoliu em seco, tentando encontrar palavras que conseguissem fazer sentido diante da dor que ele sentia. Eu estou perdido, Júlia. Não sei o que fazer. Eu errei tanto. Perdi tudo. Você não entende. Ela suspirou do outro lado da linha. Eu entendo muito bem, Hélio. Perdeu tudo, sim, mas o que você nunca perdeu foi sua capacidade de machucar as pessoas. Você destruiu tudo ao seu redor, Hélio. E agora? O que sobra? Hélio fechou os olhos, sentindo a raiva e a tristeza se misturando em seu peito.
Eu perdi a Jéssica, os negócios, a minha dignidade. Tudo. Eu não sei como continuar. Júlia, em sua nova casa, a mansão que agora era só sua, sentia um peso no coração. Ela se sentia sozinha, mas não da forma como Hélio imaginava. A mansão agora era um reflexo de sua própria dor, mas também um símbolo da sua resistência. Ela olhou ao redor, para os móveis caros e os quadros nas paredes, que antes traziam uma sensação de aconchego e orgulho, mas agora pareciam apenas enfeites de uma vida que não mais a preenchia. Ela sentou-se no sofá, com o telefone ainda em sua mão, e se permitiu respirar fundo antes de responder. Você sempre teve tudo, Hélio. Sempre teve o poder, o dinheiro, e pensou que poderia controlar tudo ao seu redor. Mas agora está perdido. E isso, sinceramente, não me surpreende. Aquelas palavras soaram mais duras do que ela esperava. Mas ela sabia que, por mais difícil que fosse, precisava ser honesta. Não queria mais viver à sombra das mentiras e manipulações de Hélio. Ele a traiu não só com Jéssica, mas também com sua própria indiferença. Você quer que eu me arrependa de algo? Que sinta pena de você? Júlia continuou com um tom firme. Não, Hélio, não vai ser assim. Você fez suas escolhas e agora está colhendo os frutos. Hélio, ouvindo aquelas palavras, sentiu um nó apertar em sua garganta. Não sabia mais o que dizer a não ser um pedido vazio. Eu sinto muito, Júlia. Eu nunca quis que fosse assim. Não é só sobre o que você quis, Hélio. É sobre o que você fez e o que eu vi você fazer. Ele ouviu o silêncio do outro lado da linha e soube que Júlia estava certa. Ele olhou para o lugar onde estava agora, aquele pequeno apartamento sem luxo, sem glamour, onde ele tinha que lidar com as consequências de suas próprias ações. Havia algo ali, naquele espaço simples e sem pretensão, que trazia mais realidade do que qualquer outra coisa que ele tivesse vivido antes. Mas também era a única coisa que ele agora podia chamar de lar. Júlia, por sua vez, não estava mais preocupada com o que ele faria ou não faria. Ela sabia que ele jamais entenderia o quanto a sua traição a feriu. Agora, ela se focava em reconstruir sua própria vida, sem ele. Na mansão, ela havia finalmente encontrado um tipo de liberdade. Não era uma liberdade sem dor, mas uma liberdade de não precisar mais se preocupar com as mentiras de Hélio. Eu vou seguir em frente, Hélio. Eu e você não temos mais nada. Ela disse com firmeza, colocando um ponto final na conversa. O silêncio na linha foi um reflexo da solidão de Hélio. Ele não havia perdido apenas Jéssica ou os negócios. Ele havia perdido Júlia, a mulher que um dia o amou, e a vida que poderia ter sido diferente se ele tivesse feito as escolhas certas. Desligando o telefone, Hélio olhou para o céu visível pela janela do pequeno apartamento. O que restava agora era o arrependimento, mas o tempo, como sempre, não voltava atrás. O passado estava enterrado, e ele, perdido em seus próprios erros, precisava aprender a viver com isso. Enquanto isso, Júlia olhou pela janela da mansão, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Ela sabia que sua vida seria diferente a partir de agora, tudo estava em suas mãos. A queda de Hélio não foi apenas a perda do luxo e do conforto, mas a perda da dignidade e da confiança que ele sempre acreditou que poderia manipular. Ele se afundou na solidão e no arrependimento. Enquanto Júlia se reergueu, encontrou sua paz e o controle que ele jamais deu a ela. Mas a história de Júlia não acaba ali. Ela sabe que o poder de recomeçar está em suas mãos e que, por mais difícil que tenha sido a dor da traição, ela é capaz de seguir em frente e construir uma nova vida. Nos primeiros dias após a partida de Hélio, Júlia sentiu o peso de cada decisão. A casa, que antes refletia a perfeição do casamento, agora parecia um local vazio, mas não mais opressor. O eco dos passos de Hélio, suas risadas vazias, o som dos vidros sendo quebrados durante suas brigas, tudo aquilo se foi. E, de certa forma, uma liberdade difícil de acreditar estava tomando conta dela. Sentada no grande sofá, agora vazio e sem os adornos que ele tanto gostava, Júlia respirou fundo.
Ela tinha algo a fazer, algo que ele nunca acreditaria que ela fosse capaz. Ela se levantou e, sem olhar para trás, subiu até o escritório de Hélio, um espaço que antes era seu território sagrado. Sentiu a sede de tomar as rédeas daquilo tudo, de ser a dona de sua própria história, sem mais desculpas ou limitações. Seu olhar percorreu o ambiente, as pilhas de papéis desordenados, e sem hesitar, ela começou a buscar as últimas cartas de recomendação, contratos e documentos da empresa que Hélio havia negligenciado. Aquela era a chance de ela retomar o controle, não apenas sobre os negócios, mas sobre sua vida, sobre seu futuro. Sabia que a queda dele não era apenas uma perda financeira. Ele também perdera o respeito de todos. E Júlia, silenciosamente, estava pronta para tomar o seu lugar. Em uma manhã chuvosa, Júlia se apresentou para uma reunião na empresa de Hélio, não mais como a esposa submissa, mas como a mulher que assumiria as rédeas dos negócios. Quando entrou na sala de conferências, os olhares dos investidores e executivos se voltaram para ela com surpresa e incerteza. Mas Júlia estava calma, com uma confiança que jamais demonstrara enquanto estava ao lado de Hélio. Ela tomou a palavra. Eu sei que muitos de vocês acham que este é um momento difícil, que talvez o melhor caminho seria dissolver a empresa, disse Júlia, olhando de um rosto a outro. Mas eu vejo uma oportunidade de reconstruir, de recomeçar. Eu sei exatamente o que precisa ser feito. E tenho certeza de que posso fazer isso. O ambiente ficou silencioso. Mas, quando ela começou a apresentar suas ideias, explicando com clareza e visão estratégica, ficou claro que Júlia não era mais a mulher que ficou à sombra do marido. Ela era a mulher que tinha força para se levantar, para ser dona do seu destino. As semanas seguintes foram de transformação. A empresa, que antes estava à beira do colapso, começou a se reorganizar, graças à liderança e à visão de Júlia. Mas seu recomeço não se limitava ao ambiente profissional. Ela começou a reaver seus relacionamentos pessoais, buscando novas amizades e se conectando com pessoas que genuinamente a valorizavam. Quando ela finalmente recebeu a proposta de uma viagem para o exterior, Júlia não pensou duas vezes. Ela sabia que o caminho dela estava muito além daquelas paredes, muito além de tudo o que havia vivido até aquele momento. Ela não tinha mais medo de dar o próximo passo, porque já havia se provado para si mesma que, ao contrário do que Hélio sempre pensou, ela não precisava dele para ser feliz ou bem-sucedida. Enquanto Hélio, por sua vez, permanecia preso ao arrependimento e à solidão de sua escolha, Júlia agora caminhava para o futuro que ele nunca imaginou. Ela não olhava para trás. Ela não tinha mais espaço para os fantasmas do passado. Ela tinha muito mais a conquistar, e a vida estava apenas começando para ela. Júlia sorriu para si mesma enquanto fechava a porta do antigo escritório de Hélio. Ela sabia que o próximo capítulo seria muito mais do que ela jamais sonhou. Ela agora estava no controle de sua história, e ninguém mais poderia roubar isso dela. Agora, com seu futuro nas mãos, Júlia não era mais uma esposa traída. Ela era uma mulher renascida, pronta para escrever a própria história e a viver da forma como sempre quis. Se você também já enfrentou uma traição ou se sentiu manipulado, compartilhe sua história conosco. Deixe seu comentário abaixo e inscreva-se no canal para mais histórias fortes e profundas que nos ensinam a força da superação. Porque, no final, todos nós temos o poder de mudar nossas vidas. Essa história nos mostrou como as escolhas podem moldar nossas vidas e o poder da coragem diante da traição. Se você ficou impactado com o desfecho, deixe seu comentário contando o que faria no lugar de Júlia ou de Hélio. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias emocionantes como essa. Compartilhe com alguém que precisa refletir sobre o que realmente importa na vida. Até o próximo vídeo.